livros, nossos companheiros de viagem. Hoje é o primeiro episódio. Espero que a gente possa compartilhar muitos momentos, né, nessa viagem que os livros nos proporcionam. E, tomando um trecho bíblico, né, examinar tudo e ficar com aquilo que é bom. Então, os livros nos proporcionam isso. Esta viagem, mas onde a gente tem que ter o discernimento de examinar tudo e ficar com aquilo que é bom. Não é verdade? Então, hoje nós vamos começar um percurso com a princesa Eugênia. Ela é autora de um diário místico e o título do livro é Conversando com as Almas do Purgatório. Né? Eu achei interessante esse livro que eu li, porque é uma obra de misericórdia muito grande. As pessoas que rezam e buscam sufragar as almas do purgatório. Quem era Eugênia? Eugênia era uma princesa da dinastia germânica, né? Dos von der Leyen. A pronúncia não está correta porque é alemã, mas é a forma como escreve Leyen, do lado materno, e ela possuía um carisma muito particular. Né? Quem lê o diário vê isso nitidamente, né? Que ela teve um carisma muito singular. E esse carisma predominou de 1921 a 1929. Eugênia, ela nasce em 15 de 5 de 1867 em Munique, é católica, de religião católica, e dinastia antiquíssima de Trier. Ela foi a terceira filha. Então, ela tinha uma vida santa, era conhecida como uma pessoa caridosa. Seu pároco conhecia as aparições. E, por obediência, ela escrevia. Começou a escrever esse diário. Né? E a gente percebe que a igreja, nossa igreja católica, nós temos a igreja militante, que é o povo de Deus a caminho. Né? Temos a igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório, aqueles que já estão na eternidade, conseguiram se salvar, estão em processo de purificação. E nós temos a igreja triunfante, que é formada pelos santos, aqueles que viveram na terra, triunfaram em Cristo Jesus e conseguiram a coroa imperecível. Nós somos chamados a ajudar esta igreja padecente, porque as almas do purgatório não podem mais nada fazer por elas mesmas. Elas esperam tudo de nós. E quantas delas, quando estavam em vida, não tiveram uma atenção voltada para a sua alma, a sua vida espiritual, negligenciaram em vida. E aí, o que acontece? Nós aqui neste momento vamos aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento através desta experiência dessa princesa Eugênia mística, né? Uma pessoa da família de Eugênia, a sobrinha de a mulher do seu sobrinho, Maria Niver, acreditava muito nessas aparições de Eugênia. Foi ela que entregou o diário de Eugênia ao Papa Pio XII. Ela entregou esses originais. Né? E Eugênia também, né, nos convida a termos essa misericórdia para com as almas, porque quando ela vai descrevendo o seu diário, as suas experiências, a gente é tomada de uma compaixão pelas almas e percebe quanto elas sofrem, quanto elas precisam das nossas orações, das nossas ajudas. Como é que eu vou fazer isso agora com vocês? Como é que a gente vai tratar desse diário? Eu compilei algumas frases, algumas citações, e aí a gente vai discorrendo, né? Livremente, sem nenhum tipo de
de sistematização. Eu só destaquei alguns pontos porque para a gente refletir, né? Ninguém aqui é obrigado a acreditar, porque é uma revelação particular, uma visão particular dessa filha de Deus, que foi Eugênia. Mas nos ajudará a crescer na fé, né? Aprofundar esse conteúdo. A família de Eugênia foi uma família que deu muitos homens e mulheres à vida eclesiástica. E aí no próprio diário vem descrevendo o nome dos familiares, a posição que eles tinham dentro da igreja, muitas pessoas que se destacaram dentro da vida religiosa. Então não era qualquer família a dela, né? Outra santa que também via as almas do purgatório era Santa Catarina de Gênova. Ela também tinha uma estirpe aristocrática. E dela derivaram, né, dessa estirpe aristocrática, derivaram os papas Inocêncio IV e Adriano V. Ela também teve essas aparições de almas do purgatório. É interessante isso, né? A pessoa vai ter um carisma especial para cumprir a vontade de Deus. Um outro ponto que eu achei interessante é que Hitler proibiu o diário de Eugênia, a leitura desse diário, né? Tanto a edição como a leitura. Mas depois de muitos anos, acho que 12 anos depois, né, esse diário pôde ser lido livremente, né? E mesmo com todas essas proibições, o diário ele era lido de uma outra forma, né? E se encontrou outros caminhos para poder ler este diário. Outro ponto que eu achei interessante, eu trago para vocês, é que Maria Nives, que era mulher do sobrinho de Eugênia, acreditava muito nas aparições das almas do purgatório que Eugênia via. Ela teve como professor, né, Eugênio Palesse, depois Papa Pio XII. Após a Segunda Guerra Mundial, foi ela recebida pelo Papa e ela mesma entregou o diário de Eugênia ao Papa. Se eu não me engano, Maria Nives ela era da estirpe romana dos Borghese e dera à igreja o Papa Paulo V. Bem, Eugênia escreveu esse diário no castelo de Val, né? E a gente vai começar a ver o que é que continha nestes escritos de Eugênia, que eu achei assim super interessante. Tem muita coisa anotada, vamos ver se a gente consegue compilar aqui, né? Aí ela começa a ter esse diálogo com as almas do purgatório, que apareciam para ela de forma, às vezes, até inusitada, assim, que a gente nem tem ideia. E aí eu achei aqui, ó, os pontos que eu peguei. A alma. Isso muitas almas falavam para ela, né? Ela interrogava, o diretor espiritual dela pedia que ela perguntasse determinadas coisas. Então ela começou, a primeira alma que veio até ela, se eu não me engano, foi uma freira. Foi uma freira que veio até ela. Ela ajuda e depois começa todo um desenrolar, né? O carisma começa a ser... né? A ser desenvolvido, porque quanto mais a gente se abre ao amor, mais o amor se manifesta, né? As almas que a torturavam eram da esfera mais baixa. Olha, Eugênia teve experiência, ela ajudava as almas. Vinham, elas pediam oração, pediam missa. E muitas, nesse processo de ajuda, torturavam Eugênia. Ela se sentia oprimida e tortura mesmo, às vezes até física. O pecado, as almas que a torturavam eram da esfera mais baixa. O pecado ainda as possui. Então, por que essa atitude dessas almas? Porque o pecado ainda as possuía.
Estão salvas essas almas, mas não purificadas. A alma. A graça de Deus me preservou de cair em pecados que precipitam a pobre alma naquelas profundezas. Então, uma alma chega para ela e a torturava. Por quê? Porque o pecado ainda estava naquela alma. Mesmo assim, Eugênia ajuda e ela diz que ela não se perdeu porque foi preservada pelo amor de Deus. Aí ela via algumas almas do purgatório. Aí diz, você pode vê-las pela vontade de Deus. Você as sente mesmo de olhos fechados, pois estamos unidas a ti. Tá vendo? Algumas almas estavam unidas a Eugênia e ela sentia, mesmo com os olhos fechados, mesmo assim, aparentemente, as almas se mostrarem, ela sentia que aquelas almas estavam ali. Aí a alma diz para Eugênia, quanto mais pequena fores, tanto maior a ajuda. Então, quanto mais a gente amar a nossa pequenez, no caso aqui de Eugênia, mais ela podia ajudar as almas do purgatório. A alma, o sangue de Jesus nos leva à vida. Pelos sacramentos, tua alma ficará mais pura, Eugênia. Ó, pelos sacramentos, a alma de Eugênia ficaria mais pura. Quanto mais de oração recebia, mais melhorava. Então, quanto mais as almas recebiam oração, mais aquele estado onde ela se apresentava a Eugênia ia melhorando. Apareceu em uma forma de um gorila, né, de um macaco, que cometeu todo tipo, e aí ele diz assim, por que ele estava naquela situação? Porque em vida ele se deixou arrastar por todo tipo de pecado. Escapou do inferno, pois veio a compreensão, fazendo pouco sacrifício. Não, aqui já é uma outra parte. Então, por que ele escapou do inferno? Porque no último momento chegou a compreensão, né? Mas estava no purgatório, naquela forma, se apresentou para Eugênia daquela forma ali, né? Uma forma de um animal feroz. Das missas, esta alma não tira proveito, pois nelas não acreditava. Aqui uma alma dizendo que tem algumas almas que não tiram proveito da missa. Por quê? Porque nelas não acreditaram. Não é porque a missa não tem valor, é a oração por excelência. Mas porque em vida elas não acreditaram. Sofria, pois tinha muitos castigos. Esse macaco, né, que aparecia para ela, vinha com o corpo todo cheio de vermes, símbolo dos pecados ainda não pagos. Então, Eugênia sofreu muito com essa alma para poder ajudar a purificar ela, né? Ela tinha muito pavor, muito medo. E ele se apresentava assim para ela. E ela sofria demais quando via aquela situação. Né? Mas ela ajudava. Né? Ela vencia a sua vontade e ajudava. Olha aqui, num outro momento diz assim. Deixa eu ver aqui o horário para a gente não passar muito. Depois a gente continua. Vamos continuar. Uma alma segurava uma costura que Eugênia estava fazendo. E ela só via a mão dela. Era a alma em forma de cobra. Era uma religiosa. Então, em vida, essa religiosa, ela não teve uma vida santa. Ela mentia. Por que ela se apresentou a Eugênia em forma de cobra? Porque aquela cobra simbolizava o que? A mentira, o fingimento, a duplicidade de coração, o não cumprimento daquilo que ela prometia. E aí Eugênia dizia assim, que o pecado ali se personificava em forma daquele animal. E ela tinha muito medo, era uma cobra enorme. Aí ela disse, por que você não vai buscar as religiosas da sua congregação, né? Para que elas rezem por você. Aí ela dizia, as religiosas não haviam.
você me vê, pois o teu espírito está mais livre de ti mesma. Elas diziam isso. Que aqui Eugênia estava mais desprendida, né? Talvez desprendida dela mesma, né? Do eu e de tudo que estava mais em volta dela. Embora ela dissesse que não, que se sentia muito pecadora, mas acreditava na misericórdia de Deus, porque Deus pedia a ela, concedeu esse dom, e ela queria ajudar as almas. Aqui um outro. Um pároco, disse uma alma, a alma de um pároco. Aproveita o teu carisma que tens. Quem tudo dá, muito receberá. Ele em vida não acreditara que ela havia almas. Esse que veio a essa alma, em vida, quando estava em vida, este pároco não acreditava que Eugênia havia. Quando ele morreu, ele voltou a Eugênia e ela pôde vê-lo. Acho que não precisou ajudá-lo, mas ele veio para dizer que ela tinha razão. Aí aqui, esta alma que estava em forma, o pecado em forma de macaco, disse assim, teve o macaco há tempo com ela, mas ela não o via. Quer dizer, esta alma estava com ela há algum tempo, mas ela ainda não tinha se manifestado e ela não conseguia ver. Não era capaz de ver. O caminho que me conduz a ti é longo. És tu que nos procuras e encontras. É a tua alma. Quer dizer, a alma de Eugênia era que facilitava este encontro. Né? Aqui outra aqui, se eu não me engano. A alma diz a ela, a claridade em torno de ti, cuida que jamais se transforme em trevas. A alma, tu deves sacrificar mais e mais a tua alma e ajudarás a ti e às almas. Quer dizer, quem via essas almas, teve também um outro que viu essas almas. Era um menino da família de Eugênio pequeno, né? Viu a cobra, a alma que estava em forma de cobra, né? Viu. A alma aparecia em forma de cobra, pois ela estava fazendo poucos sacrifícios por ela. Porque a alma aparecia nessa forma e ela tinha um pavor. E aí foi revelado porque Eugênia ainda estava fazendo muito pouco sacrifício por aquela alma. Porque não era só uma alma que aparecia, às vezes várias, e ela tinha que ajudar um ao outro. E essa dispersão fazia com que ela sofresse muito e tivesse um desgaste espiritual grande. Aqui, ó, esse daqui do macaco, né? Aqui, o pecado que ele fez, vários pecados, que tomava a forma deste macaco. E ela via esta alma nessa forma. Ele diz assim, que ele estava antes na escuridão. Este estar na escuridão significa que a distância de Deus. Depois passou para o estado de monstro. Está mais perto de Deus, mas estava num estado de monstro. Depois da morte, ela recebeu o juízo e o castigo. Acho que esse macaco, na realidade, era uma mulher. Adorou a Deus e afundou na escuridão. Então, quando morre, há o juízo e logo imediatamente o castigo. Ela adorou a Deus, essa alma, né? E depois afundou na escuridão. Ou seja, nessa distância de Deus. Aqui outra coisa que eu achei interessante, vamos ver aqui. Eugênia às vezes pedia para... Como é que eu faço, pedir as almas, como é que eu faço para evitar que vocês venham até a mim? Aí a alma dizia, olha, a sua vocação é a misericórdia. E ela ainda não entendia isso. Né? Era difícil para ela. Aí ela pediu, uma certa vez, pediu se duas almas que ela via, se eram almas do purgatório, porque ela tinha medo que fossem os demônios, né, ou almas que tinham se danado, perdidas. Aí que ela pediu um sinal,
No caso aí, a gente não deve fazer nada disso, porque é um dom de Deus. Nem chamar almas, nem querer ver almas, nem pedir sinal algum. Não. O nosso papel aqui é o quê? Rezar apenas pelas almas do purgatório. Aí ela pediu, como ela tinha um carisma, né? Essa abertura para com as almas, ela pediu que desse o sinal. Aí um quadro caiu da parede. Ela via também que uma alma chegou para ela muito chorosa, pois estava esquecida. Acho que ela tinha morrido e caído num abismo, né? Então era uma alma esquecida por todos. Aí ela disse esporte, e essa era uma alma que tinha praticado um esporte, acho que era alpinista, alguma coisa assim. E ela aqui nos faz uma ressalva. O esporte, o turismo, os passeios não são a finalidade e o sentido da vida. Quantos de nós fazemos todas essas coisas? É interessante fazer, mas que não coloquemos como finalidade de vida, porque não é. Aí ela muitas vezes via várias almas no quarto dela e ela perguntava, você está vendo esta outra alma? Aí a alma explica, esta alma está com outras almas, né? Mas cada uma está só. Às vezes não via, tinha várias almas no mesmo lugar, mas uma não via a outra. Na alma pura, as almas não sofrem na presença dos que a podem ajudar. Então aqui, esse trecho aqui eu peguei, foi o que anotei. Vamos para o outro. Tem mais coisas, gente, tem muita coisa assim interessante que eu achei anotar porque a gente vai refletindo. Né? A alma tem os olhos diferentes dos nossos. Ela conseguia perceber, Eugênia, que os olhos das almas pareciam que eram diferentes, né, dos nossos. Eugênia também, a alma responde a ela, mas tu levaste vida tão boa, né, uma alma que ela via, que ela conhecia, tudo fingimento, só na hora da morte fui sincera. Esta alma acho que era de uma senhora que ela conhecia, e ela disse, como é que você está no purgatório, nesse estado que ela via? Triste, tão... Aí ela disse, não, porque vivia uma vida de fingimento. E ela conseguiu se salvar porque no último momento ela foi sincera. Aí uma alma diz para ela, quando é o amor que se dá, né? Quando você dá o amor verdadeiro, é que dá o amor, né? Porque reza, o que é pouco fica muito. E desapareceu. Porque às vezes a Eugênia disse, eu não estou nem conseguindo rezar direito. Eu estou muito cansada, estou muito solicitada por vocês. E às vezes a alma aparecia e dizia, você me esqueceu, você está rezando um pouco por mim. Aí ela disse, mas eu não posso fazer mais. E aí ele disse, mas se você der o pouco com amor, será muito. A alma, se não pecas, não podes perder-te. Tá vendo? Se a alma não peca, ela não vai correr o risco de perder-se. Ou ficar numa situação tão perigosa ali e correr muito, muito risco de se perder. Aí a alma diz, contudo, o caminho a ti está luminoso. Caso contrário, não poderíamos vir. Confia e ser humilde. Então, as almas vinham até ela porque o caminho para ela estava aberto, permitido por Deus, e era luminoso o caminho. Então, as almas conseguiam vir. Após a morte, se vê o bom Deus. Sim, a alma estremece em adoração e logo emerge na purificação. A alma dizendo aqui. Quanto mais amares a Deus, tanto maior tua felicidade. Salvar-se, crer firmemente e ser bem humilde. Para se salvar, preciso crer firmemente e ser bem humilde. Ter humildade, porque o orgulho nos leva a quê? Distantes de Deus. Aí ela disse, os únicos que conseguem ver as almas do purgatório ali naquele instante, naquela ambiência onde Eugênia vivia, ela disse, os gatos, que às vezes vinham, se manifestavam,
as galinhas, em um episódio do livro onde ela descreve, e as criancinhas. Quer dizer, um sobrinho dela, pequeno, que também conseguia ver. A alma disse que elas veem mais que a princesa. A alma disse que elas elas podiam ver mais que a princesa, porque devido ao estado de pureza, né? Uma criança é pura. A alma, seus olhos são a imagem da dor. Olha aí, quando ela via as almas, os olhos das almas, era a imagem da dor. Por isso que a gente muitas vezes diz, o olhar é o espelho da alma, né? Como é que está a tua alma? Olha o olhar da pessoa, você vai ver como é que está a alma dela. Se te flagelares por mim, tu e eu teremos paz. Então, às vezes, o Eugênio chegava a este ponto. Tinha que fazer uma penitência tão severa para poder encontrar a paz, porque nem ela tinha a paz e nem tampouco a alma do purgatório, porque não deixava ela em paz, não deixava. Então ela sofria com aquilo, né? Então nós vamos ficando por aqui, nessa primeira parte, livros, nossos companheiros de viagem, e voltamos num outro momento, num outro episódio, dando continuação para encerrar esse conteúdo. Paz, Jesus e o amor de Maria. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai almas. Tchau, até a próxima.